Falar para vocês aqui que nós vamos estar numa série de pregações na igreja nesse mês de dezembro. É a única época do ano que a Igreja da Fama, ela já manda para a gente uma pregação pronta. É uma época que a gente só passa a pregação para os irmãos na nossa linguagem. Então, chama Semana Shekinah, é a Semana da Glória de Deus. Então, é opcional, ou nós fazemos ela na última semana do mês, ou nós fazemos ela a partir dividida aos domingos. Eu achei melhor nós dividirmos elas aos domingos. Então 4 domingos nós vamos estar ministrando aqui a palavra do Senhor. Não somente eu, mas tem os pastores aqui que está junto com a gente, que vai estar junto conosco, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos usar até uma projeção aqui também, e as nossas pregações do mês de janeiro, fevereiro e assim por diante também, da agora para frente, o seu pastor vai ajudar, vai usar agora também projeções. Vou estar elaborando pregações, nós pastores vamos estar elaborando pregações também, que nós vamos usar os slides também nas nossas pregações. Uma coisa que a igreja moderna faz, seu pastor não tem muito costume de fazer isso, mas da agora para frente eu achei interessante, eu vou passar a usar também, e eu creio que vai ser muito bom, vai ser didático para os irmãos. O aprendizado eu acho que melhora mais, os irmãos vão aprender mais. Então, ou eu, ou algum outros nossos pastores que vai estar aqui também pregando, se eles ficam opcional, se eles quiserem usar também a projeção, isso aí vai ser uma bênção. Eu estou achando que vai ser bom, em nome de Jesus. Então a série desse ano chama-se Evangelização. Fala de o propósito, o modo, o conteúdo, a referência, o alvo. Engraçado, há 2 semanas atrás eu estava ministrando aqui sobre isso, o nosso chamado em Deus. Aí quando eu recebi essa palavra, tem algum texto que estava fazendo uma conexão com aquilo que eu tinha mencionado aqui para os irmãos. E na semana passada eu fiz uma reunião com os irmãos, e eu até citei esse texto. Nós vamos começar, isso aí achei interessante. Falei, engraçado, está ligado no trono, porque eu fiz uma reunião mencionando sobre o nosso compromisso, nossa responsabilidade, qual Jesus Cristo passou a anunciar o Evangelho, a palavra do Senhor, e nós estamos inseridos no mesmo propósito também. Falei, então é de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo número 9. Mateus 9, verso de número 30, verso de número 35 ao verso de número 38. Irmão Ercílio, você dá conta de desligar aquele climatizador lá? Sabe como desliga ele ou não? Adriano, faça isso, por favor. Aquele bichinho ali está precisando, está meio cansado. Explica lá para o irmão Ercílio como é que funciona. Mateus capítulo 9, verso 35 diz assim: percorria Jesus toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu Jesus aos discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu até mencionei com os irmãos na nossa reunião que eu estou orando, irmãos, é algo que eu tenho pedido para Deus. Deus, mande trabalhadores para nos ajudar nessa seara, porque eu tenho uma convicção que a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos é algo grande. Então você está aqui nessa noite porque Deus chamou você, Deus comissionou você, Deus arregimentou você para esse exército, para você fazer parte do exército de Cristo nesta terra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, eu quero falar para vocês que nós precisamos entender o propósito do Senhor. O propósito de Deus é que você pregue a palavra de Jesus. Se um cristão, certo, pequeno Cristo, que eu falei para os irmãos que nós somos cristãos. Cristão significa o quê? Significa o quê? Pequeno Cristo. Então nós somos cristãos, somos pequenos, somos Jesusinho, pequenininho. Jesus é grandão e nós somos irmãozinho de Jesus, né? Porque ele é o primogênito, ele era o unigênito, ele passou a ser o primogênito. Então nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor, mas ele também é o nosso irmão, né? Como funciona isso? Quando Jesus veio na terra, a Bíblia fala que ele veio, se tornou uma pessoa. Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. E ele, como homem, ele é o nosso irmão. E ele, como ser espiritual, ele é o nosso Deus. Ele é Deus e ele também é homem. Então Jesus Cristo,
Ele nos deu a responsabilidade de nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho. A Bíblia fala que Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados e regiões, ensinando nas sinagogas, que eram nas igrejas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Quero falar uma coisa para você: Deus nos deu a unção de orar, repreendendo enfermidade. Pastor, mas por que às vezes tem algum crente que tem enfermidade, como às vezes é nós mesmos? Não é porque nós oramos por alguém e a pessoa é curada, que nós não podemos acarretar no nosso corpo a enfermidade. Jesus não curou todas as pessoas, Jesus não libertou todas as pessoas, Jesus não transformou todas as pessoas, mas Jesus viu o coração das pessoas, aqueles que tinham fé, aqueles que entenderam o propósito, esses sim eram curados pelo Senhor. A maioria das vezes que Jesus fez as curas, Jesus falou assim: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal, e assim por diante. Jesus estava declarando que fé é uma expressão de cada um ser humano. Aonde Jesus cresceu, não aonde Jesus nasceu, porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas Jesus Cristo, ele não cresceu em Belém da Judéia, ele cresceu na Galileia. E na Galileia, onde Jesus cresceu, ele teve ali os seus amiguinhos. Jesus era uma criança, Jesus se tornou um jovem, Jesus se tornou um adolescente, Jesus se tornou um jovem, e Jesus depois se tornou adulto quando começou o seu ministério aos 30 anos de idade, quando Jesus foi convidado a pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho numa das sinagogas, e ali Jesus declara o livro do profeta Isaías, que também está aqui inserido na pregação do dia de hoje. E a Bíblia fala que ali começa o ministério de Jesus, mas a incredulidade do povo foi tão grande que naquele lugar, aonde Jesus ali conviveu com os seus antepassados, os seus conterrâneos, naturalmente falando, foi o lugar que Jesus menos fez milagres. Por quê? Eles falaram: não, Jesus, esse aí é o filho do carpinteiro. O filho, pode vir alguma coisa boa de onde esse homem nasceu? Pode vir alguma coisa de onde esse homem nasceu? Será que realmente esse é Jesus? Havia uma dúvida, e até hoje tem muitos judeus que andam de fralda lá em Israel, esperando ainda o Messias, que é ungido ou o escolhido, o que deveria vir. Muitos declaram que Jesus era apenas um profeta, como vocês viram no livro de Mateus capítulo 16, verso 13, que Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas acham quem eu sou? Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus pergunta para os discípulos, e os discípulos começam a falar para ele: olha, eles falaram que o senhor é um dos profetas. Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus por todos os lados, Cesareia e Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Presta atenção, 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Aí Pedro fala: não, peraí, não tem alguma coisa. Não, o senhor é o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Então Pedro tinha uma revelação, tinha uma consciência, um entendimento. Então, veja bem, no Velho Testamento para o Novo Testamento, quando Jesus faz essa pergunta, muitos falaram que Jesus era um dos profetas, mas não que ele era o Messias. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35 em diante, a Bíblia fala que Jesus percorria as casas, os locais, as igrejas, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, pondo em liberdade os algemados. E ele deu também esta unção para a igreja. Ele passou esse chamado, essa chamada, esse ensejo, essa responsabilidade para a igreja. Ele passou isso para a igreja. E Jesus, ele faz uma declaração, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque não havia, estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia fala que as ovelhas estavam aflitas e exaustas, cansadas. Por quê? Porque elas precisavam de um pastor. Então eu estou olhando aqui para pastores e pastoras de ovelhas também, o qual o Senhor nos chamou para evangelizar o mundo.
Então, a semana Shekinah é a semana da glória, é a semana do evangelismo, é a semana que o Senhor vai estar nos marcando, nos mostrando, nos moldando, nos instruindo, para que nós tenhamos uma consciência do nosso chamado. Tem muitas pessoas que falam assim: ai pastor, eu não ainda me encaixei, porque eu não sei qual é o meu chamado. Eu falo: eu vou falar para você então qual é o seu chamado: ganhar alma para Jesus. Esse é o primeiro chamado de todo ser humano. Todo ser humano, pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, ou então falar do seu testemunho de vida. O seu testemunho de vida já é uma pregação para mudar a vida de alguém. Se às vezes o meu testemunho e o seu não está mudando a vida de pessoas, é porque nós precisamos rever algo na nossa vida cristã. Sabia disso? Se as pessoas não são impactadas pelo nosso testemunho, pela nossa vida, maneira nossa de ver, de ser, de agir, tem algo errado. E nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Tem algumas coisas que estão anotadas aqui, que dessa vez eu vou estar lendo o que está anotado. Eu acho engraçado isso. Introdução: temos o hábito de dividir vidas de dois momentos: a vida secular do trabalho, o estudo da socialidade, do lazer também, as atividades religiosas, e vir na igreja, na célula, no cantar, tocar, testemunhar, orar, ler a Bíblia, compartilhar. A Bíblia nos ensina tudo isso, mas nós não podemos viver uma vida distinta. Pastor, o que é a vida distinta? Lá fora na sociedade, você coloca um blazer, exemplo, a roupa que está adequada para a sociedade. E agora aqui na igreja eu coloco outra roupa. Exemplo, vamos supor que lá na sociedade eu estou vestindo uma camiseta, uma bermudinha, um shortinho, está entendendo? E tá, eu estou me baseando, eu estou vivendo, eu estou me socializando com aquilo que o mundo me oferece, até os lugares que às vezes eu posso frequentar. Mas quando eu venho para a igreja, eu coloco uma roupa desse jeito, eu coloco um paletó, eu mudo a minha maneira de ser. Aqui na igreja nós somos 100% cristãos. Às vezes lá no mundo tem pessoas que é uma porcentagem mundana. Como que as pessoas vão conhecer o evangelho que está dentro do seu coração? Se você tiver essa dupla personalidade. Então eu não posso ter dupla personalidade, eu preciso de ser a mesma pessoa. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 17, projeta para nós, filho, está aí, para nós inserido. Colossenses, capítulo 3, verso 17, está lá naqueles slides. Amém. Tudo que fizeres ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e o Pai por meio dele. Então tudo que eu fizer, seja em ação, seja em palavras, eu vou dar graças a Deus. Por quê? Porque por meio dele, através dele e para ele são todas as coisas. Tudo é de Deus. A minha vida é de Deus. A minha existência é de Deus. O meu trabalho é de Deus. A minha família é de Deus. O meu coração é de Deus. Amém? Então a Bíblia nos ensina que tudo é de Deus, tudo é para Deus. A Bíblia também nos instrui que somos morada do Espírito Santo. E entendemos esses conceitos da palavra, e nós sabemos que onde estivermos, poderemos manifestá-lo. Presta atenção, espera aí, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Aonde eu vou, eu levo o Espírito Santo comigo também, porque o meu corpo é a morada do Espírito Santo. Vamos sair um pouquinho dessa projeção, vamos passar para outra projeção, que é a projeção que a Bíblia me dá aqui, uma projeção também que eu gosto muito de inserir aqui nas pregações, né? A projeção da palavra de Deus. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. A Bíblia fala que nós carregamos um tesouro dentro de nós. E esse tesouro, ele tem que ser muito bem cuidado, porque ele é sensível. Ele é sensível. A Bíblia diz que temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Primeiro, eu sou o vaso. E esse vaso que eu sou foi feito de quê? Barro. Eu sou o barro. No livro de Jeremias, capítulo de número 18,
O Senhor falou: Jeremias, eu quero falar para você, eu quero que você desce na casa do oleiro, desce, vamos lá, e eu quero te mostrar, eu quero te dar uma visão. Desce lá na casa do oleiro, pode deixar projetado, filho. Desce na casa do oleiro, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci da casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Preste atenção que nós somos o vaso de barro, como uma obra nas mãos do Senhor. Por que ele dá essa visão, que ele mostra para Jeremias? Porque ele falou assim: olha, assim também é qualquer um dos meus. Quando quebrar, ou estragar, ou rachar, eu não vou jogar fora, eu não vou dissipar. Pode deixar lá, filho, projeto, versículo 3, Jeremias, capítulo 18, verso 3, verso 4 agora. Aí Jesus fala: eu não vou descartar ninguém, pelo contrário, eu vou pegar esse barro, porque é precioso, eu vou fazer ele de novo. E como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, por que o Senhor fala para ele que estragou na mão? Porque você está na mão de Deus, a sua vida está na palma da mão de Deus. Olha que coisa linda. Eu como um barro, carrego um tesouro dentro desse barro, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo que há dentro desse barro, ele tem que ser bem cuidado. Mas se o barro vier se estragar, a Bíblia fala que o Senhor nos pega na sua mão, e ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo que lhe aparecera. Então ele voltou, ele falou: peraí, eu vou fazer outro vaso. Por quê? Porque você é o vaso feito de barro. Mas eu quero falar uma coisa para você: você carrega o Espírito Santo dentro do seu coração. Por isso que eu tenho que guardar esse tesouro, como o apóstolo Paulo, ele diz que nós carregamos no vaso de barro, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 que eu estava falando, eu carrego no vaso de barro esse tesouro, que é o Espírito Santo. E aonde eu vou, Jesus também vai. Aonde eu chego, Jesus também chega. Ele não vai apartar de nós. Tanto é que no livro de Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias eu estou com vocês. Então, eu quero falar para você que onde eu chego, Jesus chega. Aonde eu chego, Jesus chegou também. O reino de Deus também chega, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E eu faço parte do reino de Deus. Dentro do meu espírito tem paz, dentro do meu espírito tem justiça, e dentro do meu espírito tem alegria do Senhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Em nome de Jesus. Por quê? Porque uma vez que você entregou sua vida para Jesus, tudo é do Senhor, tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus, e Deus tem um propósito nisso. Tudo é de Deus. Projeta outro verso para mim, querido, por favor, por gentileza. Tudo é do Senhor. Então eu quero falar uma coisa para você, para mim, nesta noite, em nome de Jesus. Jesus quer usar você como instrumento nas mãos dele. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se eu como, se eu bebo, se eu evangelismo, se eu falo, tudo na minha vida é para a glória de Deus. Então é importante quando você levanta de manhã e fala: Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, usa a minha voz, usa os meus olhos, me unge, Senhor, unge os meus lábios, Senhor, me conduz na direção certa. Deus vai te conduzir assim, ó. Sabe por quê? Porque em João, capítulo de número 3, verso 8, é 9, agora se eu não me engano, João capítulo 3, verso 8, Jesus primeiro, ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos vai na casa de Jesus. Havia uma dúvida na cabeça de Nicodemos, verso 8. Há uma dúvida na cabeça de Nicodemos, porque ele era um conhecedor da palavra, conhecedor da lei, mas ele não conhecia nada da graça do Senhor. Aí ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para mim ver o reino de Deus?
Jesus falou assim: você precisa nascer de novo. Jesus falou assim: olha, se processa um novo nascimento. Processo, se você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Então você precisa nascer de novo. Precisa haver uma transformação na sua vida. Aí Nicodemos tem uma conversa ali com Jesus. Jesus explica para ele, fala para Jesus ironicamente: pode o homem sendo velho voltar e nascer uma segunda vez? Jesus falou: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você não vai voltar ao ventre da sua mãe, você não vai voltar com sendo criança de novo e você vai nascer de novo. Não, não é assim. O nascimento é dentro de você, é uma transformação. Aí no versículo de número 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe por quê? Porque quando você ora de manhã, você que nasceu do Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro de você, você é o vaso de barro, carrega o Espírito Santo dentro de você, você ora de manhã e fala: Senhor, conduz os meus passos, dirige os meus passos, dirige a minha vida, me conduz, Senhor. Deus vai direcionar você aonde você vai, como você vai trabalhar, com quem você vai conversar, com quem você vai evangelizar. Por quê? Porque você agora é guiado pelo Espírito Santo. Tem o Espírito Santo agora dentro de você. Isso é a coisa mais importante na vida de cada um de nós. De cada um de nós. É importante você entender esse propósito do Senhor na sua vida, o chamado de Deus no seu coração. Vai passando as projeções nossas, daquela que está lá, meu filho, em nome de Jesus. É importante que você entenda o propósito do Senhor. Clica para frente, filho. Por quê? Porque eu manifesto Cristo aonde eu estiver. Aonde eu estiver, o que é manifestar Cristo? Alguém pode me falar? O que é manifestar Cristo, irmãos? Como é que é? Pode falar? Exatamente. Fazer o quê? Não, não é chamar por Ele, é ser usado por Ele. Manifestar Cristo é você ser usado pelo Senhor. A manifestação de Cristo é quando a pessoa vê Jesus em você. A manifestação de Cristo é quando Jesus vê você na sua linguagem, na sua maneira de você se expressar, na maneira de você falar, na maneira de você sentir, na maneira de você agir. Isso é o que? É um testemunho de Cristo nos relacionamentos com pessoas. E você vai testemunhar Cristo. Por quê? Porque a manifestação de Cristo gera-se em relacionamento com pessoas. Quando eu me relaciono com pessoas, eu vou evidenciar quem? O meu velho homem ou o meu novo homem? Porque em 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então agora eu tenho uma nova mentalidade, eu tenho um novo conceito do meu coração, eu sou uma nova pessoa, tenho uma nova expectativa. Então eu preciso de entender o propósito do Senhor. Então, irmãos, segundo, primeiro, ser testemunho de Cristo nos relacionamentos. Segundo, amar o próximo e promover o reino de Deus. Para amar o próximo, eu preciso de paz. Eu preciso de ser pacificador. Aonde eu vou levar a paz do Senhor, vou levar o amor do Senhor, vou levar a graça do Senhor, vou levar o sustento do Senhor. E ali no livro de Mateus capítulo 5, verso 9. Mateus 5, 9. Não precisa projetar. Nós precisamos olhar aqui, os irmãos, abrem aí a sua Bíblia, Mateus 5, 9. A Bíblia fala sobre as bem-aventuranças. Aqui no Mateus 5, 9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se eu vou num ambiente, que esse ambiente eu levo paz. Pacificador é você levar paz. Imagine, irmãos, você chegar num ambiente, o ambiente está conturbado, você é cheio do Espírito Santo de Deus, aí você chega lá e leva paz naquele ambiente. Todo mundo fala, está aquela briga, está aquela discussão. Fala: peraí, no lugar de Jesus, o que você faria? Você faz uma pergunta no ambiente: no lugar de Jesus. Ou então, se tem aquele alvoroço, algum no ambiente que está em contenda, fala assim: vamos pedir o Espírito Santo para nos orientar, vamos pedir o Espírito Santo para nos conduzir.
Vamos pedir o Espírito Santo para estar aqui conosco agora, nos direcionando. Isso serve até para briga de casal, viu, irmãos? De repente a briga está lá, porque a maioria das vezes a briga rola na casa inteira, né? Mas de vez em quando rola só lá dentro do quarto, aonde às vezes de repente os filhos estão para lá, alguma coisa. Não, vamos brigar aqui dentro do quarto aqui, porque aqui quase ninguém ouve. Aí sabe o que vocês fazem? Fecha o quarto, tranca a porta, pega a chave, joga em algum lugar, ou então põe dentro do bolso. Fala assim: agora nós vamos chamar o Espírito Santo para brigar com nós aqui. Ai, 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 ai. A briga vai acabar na hora. Por quê? Porque dentro de você é uma paz. Ah, pastor, mas eu perdi a paciência. Mas você é um homem que tem paz, você tem o Espírito Santo dentro de você. A mulher tem paz, você tem o Espírito Santo. Mas quando você perde a visão espiritual, aí você entra na briga. Aí os dois bicudos, já viu como é que é? Os dois bicudos começam a brigar. Aí tem um bico que tem um maior que o outro. Aí um tem um bico maior que o outro e vai se bicar. Pá, 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 pá. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar o bico os dois. Mas quando você pede o Senhor: Senhor, traz sobre mim. Por quê? Porque eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de me envolver. Eu preciso me envolver. Por quê? Porque Jesus Cristo me chamou para evangelizar, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Eu preciso de resolver a minha vida. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu preciso ser conduzido por Ele, preciso ser direcionado por Ele, para me conduzir as pessoas a conhecer a Ele. Exemplo: você é uma pessoa que atrai as pessoas para Jesus. Como nós fazemos isso, pastor? Vivendo o evangelho pleno na sua vida. Vivendo o evangelho pleno na sua vida. Terceiro, integrar fé e trabalho para mudar a cultura. O que é mudar a cultura? O coração das pessoas. Eu preciso de ter fé, eu preciso de acreditar, eu preciso de orar, eu preciso de interceder, eu preciso de clamar. Presta atenção, parece engraçado, quando eu passei para os irmãos aqui, que eu pedi para as pessoas redigir lá para mim, para nós aqui, esse passaporte, que aqui no passaporte eu pus aqui, olha, oração por 3 pessoas convertidas. Nós precisamos fazer isso: ter fé, trabalho e acreditar, e mudar a cultura da mente das pessoas. Pastor, como eu faço isso? A nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura cristã. É verdade. Não é verdade? O nosso Brasil, ele é enxertado por, dizem, né, que é 70% a 90% do povo é cristão, mas a maioria são católicos. A maioria são idólatras. A maioria conhece o evangelho, não o que você conhece. Então você vai ter que mudar a cultura do coração dessas pessoas. Ela vai se desvencilhar da idolatria, as pessoas vão se desvencilhar da feitiçaria, as pessoas vão se desvencilhar do espiritismo, e vai voltar-se para o evangelho, vai voltar-se para a palavra do Senhor, vai voltar-se para Jesus. E nós precisamos trabalhar, ter integridade, trabalhar, ter fé, acreditar que pode mudar a cultura da mente das pessoas. Vou citar um exemplo: meu pai falava assim para mim: olha, o nome da minha mãe é Maria Rita de Souza. Era o nome da minha avó, Maria Rita de Souza. E a Maria Rita de Souza me ensinou assim, e eu vou morrer assim. A Maria Rita de Souza ensinou o Francisco Borges de Souza, e o Francisco Borges de Souza já tinha mais de 70 para 80 anos. Ele falou: a Maria Rita de Souza me ensinou dessa maneira. Não tinha uma cultura mudada. Por quê? Porque ela falou assim: minha mãe, ele falou, minha mãe me ensinou assim, e eu vou morrer desse jeito. O que eu tive que fazer? Mudar a cultura da mentalidade do meu pai. Aí, um tempo, um ano antes dele ir partir para Cristo, ele se rendeu ao Senhor. Eu estou citando um exemplo de dentro da minha casa. Havia uma cultura, certo?
A minha mãe também vivia nessa cultura da idolatria. Então nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Então, meus irmãos, e nós podemos influenciar a sociedade. Como nós podemos fazer isso? Na mídia, no governo, na educação, na economia, na religião, nas artes e na família. Nós temos esses pilares, esse leque. Aonde, pastor? Na mídia. Você tem pessoas que você conhece que não são cristãos, que não são evangélicos, que não conhecem a Jesus. Então você vai falar: irmão, eu quero orar por você, abençoando a sua vida. Você tem algum pedido de oração? Você pode usar a mídia que você tem, seus status, não sei mais o que, as fotos que você tira com pessoas que não é evangélico e tudo mais. Fala: olha, é o seguinte, quero falar para você, essa foto, sei lá, Deus vai te dar sabedoria. No governo, se você trabalha no meio da governança, da liderança, muitas vezes nós chegamos e nós não influenciamos essas pessoas ao evangelho. É importante nós influenciarmos na educação e assim por diante. E acima de tudo, algo que é importante, que eu falei para vocês: mudança de cultura na religião, que foi a questão do meu pai e a questão da minha mãe. Minha mãe, antes dela converter, minha mãe batizou no dia que nós batizamos. Olha que lindo que foi, bacana. Minha mãe, né, meu broto? Foi lindo isso. Minha esposa, eu me converti numa quarta-feira, na outra quarta-feira minha esposa converteu, e depois nós passamos a ir para a igreja, e aí nós ia de bicicleta, e aí foi uma luta, tá? Quando eu consegui comprar um veículo, eu passei a levar minha mãe para a igreja, e minha mãe foi e aceitou Jesus, isso foi maravilhoso. A Blenos conhecia minha mãe e a Nilda também. A minha mãe tinha um Buda, lembra daquela época? A minha mãe tinha um Budinha, que ela falava assim: nós temos que pôr o Buda. Olha como é que funcionava, pastor e pastor aí, e os líderes, os irmãos estão aqui. Minha mãe pegava, tinha uma partilheirinha lá na nossa casa lá. Antigamente era aquelas partilheirinhas feitas de madeira, lembra? Meu pai, né, era marceneiro, e meu pai fez uma partilheirinha lá de madeira lá em casa, tá? E aí na partilheirinha lá em cima, onde é que minha mãe punha as latas, as coisinhas dela, e tá, minha mãe punha num prato, aquele prato de esmaltado. Não sei se vocês, a turma de hoje conhece. Antigamente nós tínhamos prato esmaltado, não era prato de vidro, era esmaltado, né, que usava. Então no prato esmaltado minha mãe pegava, colocava o Buda de bunda para a rua, para a porta, e punha as moedinhas lá, diz que é para não ficar sem dinheiro em casa. Era um ritual, né, fazia lá. E minha mãe venerava, e minha mãe depois tinha uma imagem de escultura que era uma cruz, que tinha um Jesus feito de arame. Você lembra que o povo vendia aqueles Jesus feito de arame, que o povo vende aí, artesanal? Minha mãe tinha lá, e depois desse Jesus feito de arame, minha mãe tinha aquele Jesus bonito. Sabe aquele Jesus bonito que tinha assim, aquela foto num quadro, todo bonito? Você olha para cá, Jesus está te vendo aqui, tão bonito. Você olha para cá, ele também está te vendo. O olho dele está verde para o lado de cá e está verde para o lado de cá. Aquela barba bonita, aquele Jesus bonito. E minha mãe olhava para aquele Jesus: mas meu Jesus é bonito, hein? Nós falávamos: mamãe, é bonito mesmo. Nós também achávamos Jesus bonito. É, mudança de cultura e de mentalidade. É isso, nós precisamos mostrar para as pessoas o Jesus de verdade. Ainda tem milhares e milhões de pessoas assim, pensando nesse Jesus no quadro. Tem pessoas ainda usando o Buda para ter dinheiro em casa, e é cristão. Se diz cristão, mas não é, irmãos. São extremamente religiosos. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, o Deus dele. Salmo 115, acho que é versículo 2 em diante, começa a falar sobre o Deus dele. Olha, é o seguinte: tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira, tem mão e não palpa, tem pés e não anda, tem ouvidos e não ouve. Aí a Bíblia fala assim: torna-se semelhante a eles. Olha lá, ó, é versículo 7, 8, olha ali que legal, ó. Pensei que era 3, está longe, hein? As suas mãos não palpam, seus pés não andam, som nenhum não sai da garganta. Vamos lá, verso 8: torne-se semelhante a eles os que o fazem. Mas volta no versículo 6, favor, 5. Olha lá, 5 filhos, 5. Aí, tem boca. Volta o 4. Acho que eu vou acertando aí. Não, prata e ouro dos deles, e obra da mão. Não, só tem. O céu está no nosso Deus. Não, verso 4 mesmo. Eu falei que era verso 2, é 4. Vamos lá. Prata e ouro são ídolos deles, obras das mãos dos homens. Vamos lá, verso 5. Começa. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, no som nem sai da garganta, e assim por diante. A Bíblia fala: torna-se semelhante a eles os que o fazem.
torne-se semelhante a eles os que o fazem, quantos neles confiam. Porque tem pessoas que confiam na imagem de escultura. Os irmãos sabem muito bem disso, mas a gente tem que ter sabedoria, porque você vai evangelizar essas pessoas. Pastor, essa palavra é meio estranha, não é verdade? É essencial. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus está em você. Abra aí Isaías 61, por favor. Pode pôr para frente um pouquinho, filho, por gentileza. Abra aí Isaías 61, por gentileza. A igreja, por favor. Pode projetar para frente a Luquinha, por favor, por gentileza. Aí, Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso de número 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Verso 3: e ao pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a tua glória. Verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os estantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Sabe o que Deus nos chamou? Deus chamou você porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor te ungiu para você pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito Santo enviou você a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, porque Deus te chamou, Ele vai te comissionar. Se Deus te comissionou, porque Ele conta com você. Se Deus conta com você, porque Ele olha para você. Se Deus olha para você, Deus quer você na obra dEle, falando a palavra que Ele fala, recitando a linguagem que Ele recita, absorvendo o que Ele absorve, amando as pessoas como Ele ama, porque o Espírito Santo te chamou para um propósito nessa terra. Então é importante nós entendermos o chamado e o propósito do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar, para anunciar, para pôr em liberdade. Quantas pessoas estão algemadas, quantas pessoas estão cegas, quantas pessoas estão aí debaixo de cativeiro, de opressão maligna, quantas pessoas não dão conta de sair da estrutura física, emocional, espiritual, psicossomáticos que elas estão vivendo na vida deles. Quantas pessoas não se alegram, quantas pessoas não se regozijam com a verdade, porque a Bíblia fala que nós devemos regozijarmos com a verdade do Senhor. Deus nos chamou para pregar e para anunciar. Por isso que o Senhor diz em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Deus nos chamou para pregar o Evangelho a todas as pessoas, toda criatura. Projeta para nós, filho, Marcos 16, 15: ide pregai o Evangelho a toda criatura, porque Deus nos chamou, Deus nos comissionou uma responsabilidade, é um mandamento do Senhor. Deus chamou nós para evangelizar todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Então, meu irmão, você foi chamado por Deus. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, capítulo 11, no finalzinho dele, introduzindo o versículo 12, no contexto do 12, o Senhor falou, o Senhor deu uma olhada para a terra, e Ele viu um homem numa cidadezinha do interior, um homem que ele era responsável na sua casa, ele era responsável com seus pais,
Ele era um homem que tinha um coração de Deus no seu coração, porque Deus conhece todo mundo. Deus sonda, como Davi diz em Salmo 139, que o Senhor nos sonda. E a Bíblia fala que esse homem, ele morava em Ur dos Caldeus. O seu pai era idólatra. A sua família era uma família que precisava mudar a cultura do coração delas para o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor fala para ele, ele estava lá em Ur dos Caldeus, juntamente com seus pais. O seu pai morre. Ele agora pega a responsabilidade da família. O seu tio também morreu, ele pegou a responsabilidade da família do seu tio também. Aliás, seu pai converteu, depois seu pai morreu, mas antes ele pegou a responsabilidade, seu tio morreu primeiro, ele pegou a responsabilidade do seu tio. E a Bíblia diz que no livro de Gênesis capítulo 12, o Senhor diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar para onde você vai. E eu vou fazer de você, da sua descendência, uma descendência abençoada. Eu vou te dar uma estrutura, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. Eu quero apenas que você me entende, me obedece, entende o meu propósito. Ele tinha 75 anos de idade quando o Senhor falou isso para ele. Eu estou vendo aqui irmãos e irmãs aqui que passou dos 30, né, irmã Bené? Nós passamos dos 30, né, irmã Aparecida? Nós passamos dos 30, mas independente de nós passarmos dos 30, o Senhor nos chamou para um compromisso, para uma responsabilidade. O Senhor nos chamou para, não pode deixar, para um compromisso e uma responsabilidade. Fica aqui pertinho, pastor, me ajuda aqui, sobe lá em cima não, tá bom, Pedro? Tá bom? Olá a Deus. Depois você pode subir, depois que terminar o culto, tá bom? Fica aqui quietinho. E o Senhor chamou eles para uma responsabilidade, mas a sua mulher, o que ele fez? Ele obedeceu ou ele negou Jesus? Ele obedeceu à voz do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para nós aqui nessa noite. O Senhor nos chamou para evangelizar as pessoas. Deus colocou em nós o Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai obedecer o chamado do Senhor na sua vida? Quem vai obedecer o chamado do Senhor na sua vida, levante a mão. Se você vai, fala: eu vou obedecer sim o chamado do Senhor na minha vida, porque eu creio que o Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou para fazer história. Como Deus chamou esse casal de velhinhos para fazer história, Deus também chama a sua igreja para fazer história. Amém, David? Amém? Deus chama a sua igreja para fazer história. E é importante que você tenha essa visão espiritual, essa visão da grandeza de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. Um jovem, Deus chamou ele para impactar uma nação, para salvar uma nação, para mostrar o Deus dele para uma nação. E esse jovem entendeu o propósito e o chamado do Senhor. E o nome dele é José. A Bíblia fala que José, quando ele estava na casa de Potifar, Deus era com ele, Deus prosperava. As pessoas queriam conhecer o Deus de José. Lá no Egito, José se tornou um governador do Egito. Deus queria conhecer o Deus de José, que revelou para ele que o Egito poderia ser salvo por um Deus que José servia. Então eu quero falar uma coisa para você: aonde você for, homem de Deus. Espera aí, Pedro, espera aí um pouquinho, Pedro, vem cá. Não, senhor. Aonde você for, homem de Deus, aonde você for, mulher de Deus, eu quero falar para você que Deus pode sim usar a sua vida, seja lá no seu trabalho. Viu ali? Tem 7 tópicos. Você pode ser usado no governo, você pode ser usado na sociedade, você pode ser usado na educação, você pode ser usado no seu trabalho, você pode ser usado aonde você for, na economia, na mídia e tudo. A coisa mais maravilhosa que você tem na sua mão, certo? Para você evangelizar as pessoas, chama-se o seu celular. Porque hoje você nem sai da sua casa para evangelizar as pessoas. Hoje você não precisa de ir: eu não tenho carro para ir, eu não tenho dinheiro para ir pegar você não precisa de pegar um Uber para ir evangelizar as pessoas. Você tem a mídia para você evangelizar. Você pode marcar um encontro com as pessoas aqui na igreja.
ou como no mês de fevereiro nós queremos voltar às células, na sua célula, ou na célula que você estiver, marcar com essa pessoa, evangelizar ela, até lá, até fevereiro, falar de Jesus para essa pessoa, mencionar o amor de Deus, envolver ela espiritualmente falando, envolver ela no abraço do Senhor, abraçar ela espiritualmente falando, envolver ela no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então hoje você tem instrumentos maravilhosos, meios maravilhosos, mas se nós não usarmos, nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. Negligenciando a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, todas as pessoas. Então Deus te chamou, Deus me chamou. Preste atenção que Deus chamou Abraão para nunca mais voltar para onde ele saiu. Ele ouviu a voz de Deus. E você está hoje, nessa noite, também ouvindo a voz de Deus. Mas Deus não quer que você saia. Deus quer que você traga para a casa do Senhor. Deus quer que você traga para a casa do Senhor as pessoas, para nós pegarmos esse lugar, aqui aonde os anjos estão aqui. E você vai falar para Jesus: Jesus, eu vou trazer uma pessoa para sentar aonde os anjos estão sentados. É um propósito que eu faço com Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar diante do Senhor. Vamos pedir o Espírito Santo. Pede o Senhor. Pede o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de promessa, Adriano. Adriano, Deus de promessa. Lucas, esse Deus é um Deus de promessa. Vira para o seu irmão, fala: esse Deus é um Deus de promessa. Esse Deus é um Deus de promessa. Deus te deu sua casa. Pastor, Deus não me deu minha casa ainda, mas Deus te deu condições de